E é com muita alegria que, em nome do Ministério de Homens em Conexão, temos a honra de receber o pastor Tiago Santana. Ele é quase meu parente, né? Para quem não sabe, eu sou Rogério Santana Belo. Mas, pastor, pode chegar, por gentileza. O pastor Tiago está vindo da PIB de Vargem Grande, lá em Teresópolis. Então, assim, para nós é um privilégio receber o senhor aqui, tá bom? Deixa eu orar pelo senhor. Tá? Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela vida do teu filho. Obrigado pela disponibilidade, Pai, dele vir falar, ó Pai, aos nossos corações. A mensagem, ó Pai, que o Senhor já colocou no coração do teu filho, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, unge o teu filho, ó Pai, nesse momento, que ele seja instrumento, ó Pai, da tua palavra. Eu oro, ó Pai, te pedindo, abre os nossos corações, abra nosso entendimento, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Meu pastor, fique à vontade. Obrigado. Muito boa noite, gente querida, graça e a paz de Jesus, amém? Prazer estar aqui junto com vocês, obrigado pastor Anderson, Márcia, obrigado Rogério, Luiz também, e aos homens pela receptividade, um prazer muito grande estar aqui junto com vocês. Trago um abraço acolhedor, carinhoso da nossa igreja lá de Teresópolis, que o Senhor continue abençoando e que tenhamos o privilégio da sua presença, a presença da sua família, de vocês lá junto com a gente. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. E o dia de hoje nós fomos convocados para falar sobre santidade. E talvez alguma coisa nesse texto não soe tão parecido com isso, mas eu quero convidar você a pensar junto comigo a partir desse texto e a gente conversar sobre santidade. Achou aí na sua Bíblia, Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 28 e versos 29. Encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: porque estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que dantes conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Daí a leitura da palavra do Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se tem um dos textos que é muito utilizado dentro do nosso dia a dia, no cotidiano, quando problemas acontecem, é esse texto. Um texto que é utilizado quando a gente passa por dificuldades na vida e aí vem alguém e sussurra do nosso lado dizendo, mas lembra, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E por que eu tomei esse texto, esses versos 28 e 29, para a gente conversar sobre santidade? Porque uma das maiores preocupações que nós precisamos ter como igreja é que às vezes a nossa santidade ela pode beirar um certo circuito de insanidade. E talvez esse seja um dos grandes problemas que nós enfrentemos na sociedade, na igreja atualmente. Uma santidade que beira a insanidade e ela não se atualiza dentro da realidade da sociedade, do contexto em que ela está. E por que eu estou dizendo isso? Vamos tomar esse texto aqui como ponto de partida? Todas as coisas. Todas são todas, sem exceção alguma. Quando a Bíblia diz que são todas, então o ir à praia e ter um sol, ou ir à praia e ter chuva, são todas as coisas. Quando você consegue um dinheiro e guardar um dinheiro, ou quando você perdeu um dinheiro, são todas as coisas. Quando vem uma conta que você não esperava, ou quando vem um dinheiro que você também não esperava, todas as coisas. Quando você tem saúde, muita saúde, ou quando há doença, são todas as coisas. Mas a grande questão é entender porque todas essas coisas contribuem. Porque, na realidade, é o que essas coisas provocam e que tipo de reações elas provocam na vida da gente. E, às vezes, não é apenas a maneira como eu reajo diante das coisas ruins da vida, mas também a maneira como eu vou reagir diante das coisas boas que Deus me dá na vida. Tudo é sobre as reações. Para falar a verdade, gente, você não conhece a pessoa pela ação dela.
A ação, ela está dentro de um circuito de planejamento, de estratégia. A pessoa chega e diz assim, eu já sei como eu vou fazer. Quando eu chegar lá na casa do fulano, ou quando eu chegar lá na empresa, eu vou chegar até aquele local, eu vou me aprontar, vou sentar, vou conversar, vou fazer sala, e depois eu saio dali e as pessoas vão me ver como uma boa pessoa. Só que quando você faz algo para aquela pessoa que estrategicamente pensou em todas as suas ações, e aí aquilo saiu do controle dela, é na reação que nós conhecemos a pessoa, na maneira como ela vai reagir. E às vezes de uma maneira muito abrupta, alguém que até então era tido como uma pessoa muito centrada, ela perde as estribeiras e começa a falar coisas que você não imaginava que ela poderia falar. E aí ela chega para você e ela diz assim, desculpa, eu falei, mas eu não queria falar isso. No final das contas, se você parar, pensar, talvez aquilo foi um belo de um ato falho, e ela falou exatamente aquilo que ela pensa, mas ela perdeu o filtro da sua repressão, e ela falou desembestadamente, desculpe o termo, tudo aquilo que ela imaginava sobre você, ou tudo aquilo que ela imaginava sobre aquela situação. Portanto, é na reação que você vai conhecer. Todas as coisas contribuem porque elas vão demonstrar de fato que tipo de espelho, que tipo de imagem, que tipo de retoque nós fazemos no nosso cotidiano. Por isso que quando eu comecei dizendo que uma santidade que beira a insanidade é o grande problema, é porque às vezes nós nos assemelhamos daqueles que nós mais e aviltamente mais queremos nos distanciar. Os fariseus, lembra disso? Xingamento gospel, não é? Você quer olhar para alguma pessoa e xingá-lo, você, seu fariseu. O camarada vai olhar para você, vai dar um pulo de 3 metros de altura e vai dizer, quem que você pensa que você é? Me chamar de fariseu. Mas é verdade. Às vezes o farisaísmo, aquilo que nós mais temos medo, e aí eu parto do princípio, que quanto mais medo se tem de algo, mais próximo daquele algo você está de atuar, de agir, de acontecer na sua vida. Fariseu, o farisaísmo, ele está todo o tempo nos circuitos dos nossos ministérios, da nossa experiência eclesial, das nossas comunidades de fé. Porque, no final das contas, o que o fariseu ensinou para a gente é que espiritualidade de verdade é espiritualidade de estética. É a maneira como você ora, é a forma como você prega, é o jeito que você ensina, é a maneira como você vai chegar à igreja e cumprimentar todas as pessoas, ou seja, a estética da espiritualidade é o que vale para o fariseu. E talvez, muitos de nós estamos performando na nossa vida espiritual, na nossa vivência comunitária. E essa santidade, ou pseudo-santidade, vamos dar o nome certo, essa pseudo-santidade vai gerar na vida da gente uma insanidade, onde daqui a pouco nós somos pessoas que confundimos rol de membros com livro da vida. E acreditamos que diante de um rol de membros, Deus atestou que eu irei ao céu porque sou pertencente, e aí eu vou falar para puxar para mim, a primeira igreja batista em Vargem Grande. E aí ponto, resolvido. Mas no final das contas, não é por estar, é que se é. Igreja não é um compartimento de alvenaria, numa estrutura de madeira. Igreja são pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. E é isso que faz diferença. Essa santidade que nós buscamos deve gerar sanidade na nossa existência, nas nossas relações, na maneira como a gente lida no cotidiano. E aí você vai entender melhor por que eu estou seguindo esse caminho. Porque quando aqui Paulo diz, todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente já entendeu que o princípio está na reação que se tem diante do bom, daquilo que é ruim, do belo, do feio, do bonito, do não agradável. São as reações que eu tenho, é a maneira quando eu sou confrontado e eu reajo àquilo, é isso que está sendo avaliado, é isso que está sendo percebido, é essa inteireza, é aquilo que está de verdade dentro da gente, que está sendo percebido, para ser construído o quê? Olha o texto.
contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí que está a grande questão. Se você perguntar a um coach qual é o propósito, ele vai te dar N possibilidades para vender todos os cursos possíveis para você fazê-lo mais rico e ele dizer que de fato ele é o volume do sucesso e você pode chegar até ele. O que é propósito? Ou qual é o propósito da nossa vida? Talvez se a gente parar e perguntar a um adolescente, ele vai dizer: o meu propósito é ter uma namorada. Por isso eu estou tratando as minhas espinhas, para poder resolver essa situação. Se você chegar para um jovem e dizer: qual é o seu propósito? Às vezes ele vai dizer: bom, meu propósito é passar na faculdade. Eu preciso passar no vestibular para chegar na faculdade. Se você chegar para uma pessoa que está querendo fechar um negócio, vai dizer: qual é o propósito da sua vida? Ah, eu quero fechar esse negócio, porque esse negócio vai trazer muita rentabilidade e vai resolver muita coisa dentro de casa. Propósito. Aqui, o artigo é definido. É o propósito. Segundo o seu propósito. E aí? Qual é o propósito da nossa vida? Ganhar dinheiro? Casar? Fazer faculdade? Qual é o propósito da nossa vida? O verso 29 responde para a gente. O verso 29 diz assim: porque aqueles que antes conheceu, os predestinou, tem nada a ver com salvação, destinou antes de qualquer coisa, ser a imagem do seu Filho, o primogênito dentre todos os irmãos. Qual é o propósito da minha vida e da sua vida? Ser a imagem de Jesus. Só que parece que nós estacionamos em textos do Antigo Testamento e nós nos tornamos mais mosaístas do que cristãos. Cristão significa o quê? Pequeno Cristo, não é isso? Às vezes a gente está mais próximos do texto de Paulo e nos tornamos mais paulinistas do que cristão. E no final das contas, parece que Jesus vai se perdendo nos nossos discursos, no nosso ativismo, nas nossas obras, nas nossas vontades, nos nossos desejos. E se tem algo que o ser humano é um animal desejante, de desejos insaciáveis, de propósitos inumeráveis, de uma vida multifacetada, esquecendo da face da imagem primordial, ser como Jesus. Só há possibilidade de uma santidade sana que beire a sanidade se a gente parecer com Jesus. Mas parece que isso se tornou tão distante, tão discursivo, tão cheio de narrativa, que não é incomum a gente ouvir por aí: ah, mas Jesus é Jesus, né? Eu não vou fazer isso. Ah, comigo é diferente. Se for o que fizeram com Jesus, ah, eu ia lá e ia acabar com aquele cara. Eu ia xingar, eu ia bater. Tu tem o sangue de barata. Sou crente, mas não tenho sangue de barata. A grande questão é que na modelagem dessa experiência, na construção, no esculpir dessa imagem, nós fazemos constantes reclamações e fazemos e pedimos constantes concessões a respeito de Deus, dizendo: não mexe aqui, não faz nada nesse perímetro. Uma vez perguntaram a Michelangelo como é que ele fazia imagens, aquelas esculturas, melhor dizendo, da maneira como ele fazia, como o Davi de Michelangelo. Ele dizia que ele ia até o mármore de Carrara, aquele que até então a gente olhava para o outro e dizia: o fulano é cuspido e escarrado. Não, é cuspido e escarrado, não era? Não, é esculpido em mármore de Carrara. Ou seja, ele pegava o mármore de Carrara e ele esculpia a imagem como a imagem do Davi. Perguntaram para ele: como é que você fazia isso? E ele dizia: eu só liberto aquilo que já está dentro do potencial daquele mármore. A grande questão é que o menino, o garoto, o indivíduo chamado Adão, é comparável ao Pinóquio, que o bonequinho de madeira queria ser um menino de verdade. Lembra do Pinóquio? Quem aqui lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo?
Lembra da Emília? Qual era o maior desejo da Emília? Qual era? Ser uma menina de verdade. A grande questão é que o Pinóquio e a Emília tinham algo em comum. Eles queriam ser um ser humano de verdade. E nessa carta que nós estamos lendo, a carta aos Romanos, que poderia ser chamado de evangelho também, aos Romanos, que é incrível o que Paulo faz aqui. No capítulo 5, Paulo vai chegar e vai dizer, vou mostrar para você a Emília, o Pinóquio, e vou mostrar para você o ser humano de verdade. E aí ele começa a deslindar sobre Adão, e a falar a transgressão de Adão, falar o que Adão fez, pelo pecado de um homem, ou pela ação de um homem, entrou o pecado no mundo. E aí do outro lado, ele está tomando para a gente a realidade do ser humano de verdade, Jesus. E aí que está a grande questão. Jesus não veio ensinar a gente a ser divino. Jesus veio ensinar a gente a ser humano de verdade. Porque quando ele conta uma parábola, e vamos lembrar o que é uma parábola, são histórias a respeito do reino de Deus, de uma maneira a facilitar uma verdade grandiosa que o reino de Deus expressava. E aí vem a história, a parábola. Belo dia, Jesus conta uma parábola que é muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Lembra dela? Belo dia diz que um homem sai de Jerusalém a Jericó e ele vai descendo e ele é assaltado no meio do percurso. E naquele percurso em que ele é assaltado, ele fica lá, jogado ao chão, até que um homem, um sacerdote, veio do culto. E o que a gente faz quando vem do culto? Estou cheio da presença de Deus, não é assim? Eu ouvi uma mensagem, ou eu preguei uma mensagem poderosa, grandiosa. E aí eu estou saindo do culto, e estou indo em direção ao meu destino. E aí eu passo por um camarada que está caído. E aí quando eu passo pelo camarada que está caído, eu olho para ele e faço o quê? Passo ao largo, não é assim que diz o texto? Passo distante dele e vou embora. Porque na realidade eu já fiz e cumpri o papel que eu deveria cumprir, eu já cultuei ao Senhor e ponto. Aí passa um levita, que muito mais do que cantar, fazia muitas coisas dentro do templo, mas todo o ofício dele, todo o trabalho dentro do culto, toda a realização de um levita, ele desce de Jerusalém a Jericó e quando ele está passando, ele olha aquele homem caído. E ao olhar aquele homem caído, ele faz o quê? Ele louva ao Senhor, ele canta um hino, ele diz que a vitória vai ter sabor de mel para ele? Não. Se diz, ele diz de longe e vai embora. E segue o fluxo dele. E aí chega um samaritano, que não tem ofício no culto, mas que pode muito bem participar e conviver e experimentar um culto na sua existência. E aí ele olha para aquele homem. E ele faz algo que, para o judeu, o mestre da lei que tem que responder, porque lá na parábola, Jesus conta essa história para o mestre da lei, que diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, deve ser o ato primordial dos mandamentos. Esse mestre diz isso. E aí aquele samaritano para e cuida das feridas daquele homem. E sabe o que ele faz naquele momento? Uma oferta chamada, e que pode ser comparado à oferta de libação. Ele derrama sobre as feridas daquele homem o líquido necessário para amenizar as dores e as feridas do processo. Sabe o que acontece? Esse homem decidiu fazer um culto que a maioria de nós, muitas vezes, não fazemos. Um culto nas feridas e no cuidado gerado na vida de alguém. Porque ele entendeu que humano como Cristo só é humano adorando a Deus na vida de alguém que precisa. E é incrível imaginar que Jesus está ensinando o tempo todo a gente a ser humano de verdade nos evangelhos, e a gente está passando ao largo dos ensinamentos e do desejo dele, e dizendo sobre santidade, como se fosse um efeito extremamente plástico, configurado para a gente como uma maquiagem. Gente, você quer ser santo?
Então vamos pegar o termo ser santo. Santo, eu acho que a maioria de nós vai dizer o que que é. O que que significa a palavra santo? Separado, não é isso? Imagina que, no final das contas, quando eu ouço de Deus, sede santos porque eu sou santo, e eu me lembro que Ele é o noivo e a igreja, nós somos a noiva, é como se Ele dissesse assim para a gente: separem-se para mim como eu me separei para vocês, como eu me entreguei a vocês, como eu fui até as últimas consequências. O amor é exercício de diferenças e é entrega constante, e parece que a maioria de nós entramos nessa sociedade de descarte, e no final das contas, se não serve, a gente amassa, joga fora e pensa na próxima oportunidade, na próxima pessoa, na próxima ou no próximo da fila. O amor é construção diária, é entrega diária. Ser a imagem de Jesus é se comprometer constantemente com a construção de uma humanidade que nós nos perdemos. Para Jesus, o leproso impuro, aquele que é puro, o Cristo, Jesus, chega perto do impuro, e desculpe o trocadilho, mas ele prova, chegando perto do impuro, rechaçado pela sociedade, pela religiosidade estética e performática dos fariseus, ele pega e chega perto do impuro, provando que o puro, quando chega perto do impuro, é o impuro que se torna puro e não o puro que se torna impuro, porque o amor chegou e fez presença na vida de alguém. Parece que a maioria, e muitas vezes, nós estamos aqui cantando, declarando louvores, e Deus está dizendo: eu não consigo ouvir o que você está cantando, porque é a voz, a discussão, a gritaria, a maneira como você falou com a sua mulher, ou a maneira como você falou com o seu esposo, ainda ecoa nos meus ouvidos. Só existe uma santidade possível, e essa santidade possível está na santidade que reformula a nossa maneira da gente viver as nossas relações, da gente se entregar um para o outro, da gente refazer caminhos, da gente reaver alianças, da gente aprender a olhar olho no olho. E se a gente assim fizer, até as nossas ceias, que na realidade era uma refeição comum para o judeu, quem sabe amanhã de manhã, o seu café da manhã vai ser ceia do Senhor, olhar olho no olho do filho, da filha, do marido, da esposa, reaver a sua aliança, refazer caminhos, e diante de um pão com manteiga e um café com leite, fazer-se a presença do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, alivia as nossas dores e refaz os nossos caminhos de relações, porque Ele é ministro de reconciliação. Imagina que as nossas refeições podem se tornar lugares de encontro. Imagina que esse treco que desconecta a gente, conectando a gente com pessoas do outro mundo e desconectando a gente das pessoas que estão ao lado, que isso pode se tornar algo que a gente deixa de lado, para a gente olhar olho no olho, lembrar que o maior brilho não está numa tela fria, mas o maior brilho a se enxergar está no olhar fixo de alguém que a gente ama. E a gente pode dizer, como louvor e graças ao Senhor, um eu te amo mais agradável possível, mais cheio de intensidade, um bom dia com maior intensidade possível, e fazendo culto e santidade acontecer no cotidiano da gente. Tem gente que declara paz do Senhor, e às vezes isso não é problema, mas às vezes você não vê paz, não vê Senhor, e você começa a perceber que um belo de um bom dia dado pode mudar muito mais caminhos do que uma paz referida como um mero circuito de um evangeliquez, de um cumprimento gospel. Que você tenha mais bons dias, que você consiga declarar mais olhares e mais eu te amo, obrigado, por favor, que a sua humanidade se faça tão viril, forte, homem, que você possa acolher e proteger aqueles que de fato não aguentam mais você olhar no celular e você ver as últimas notícias e reclamar de tantas políticas, mas não pensar que política, que já que é política, é uso do bem comum,
não se faz bem comum no seu próprio território chamado casa. Que os nossos olhares se encontrem, que você se incline como ponte de resolução um para o outro, e que faça aquilo que um dos grandes teólogos alemães, chamado Dietrich Bonhoeffer, disse: Jesus, ele veio para ser mediador entre Deus e os homens, mas também veio para ser mediador entre o humano e o outro humano, entre pessoas que não mais se encontram. Que a cruz seja a ponte de encontros na nossa vida e no nosso cotidiano, e que os nossos cultos aqui, acolá, sejam cultos que expressem um estilo de vida de santidade no nosso cotidiano, que o sobrenatural seja visto no natural, e que Deus seja aquele que apareça todos os dias, como aparecia Abraão. E se perguntarem para você, você viu Deus hoje? Vi. Ele falou comigo, através do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, de quem está do meu lado. Que haja ouvidos destampados, que haja vozes sendo ouvidas e seja uma manifestação do Senhor, que haja culto na vida, que haja vida de culto, que haja santidade, que gere sanidade na existência de cada um de nós. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui, vivendo expressões de culto. Porque na realidade o que nós mais invocamos ao Senhor é que o Senhor nos ensine a expressar culto todos os dias. O culto do samaritano que na ferida do outro eleva louvores e honras e glórias ao teu nome, criando e cuidando daquele que tanto necessitava. Que a gente não passe distante daqueles que pedem pelos clamores da vida socorro. Seja exaltado no dedicar da mão que estende a alguém. Seja exaltado, Senhor, e adorado na santidade de alguém que vibra por chegar em casa para acolher e abraçar os seus. Seja exaltado e adorado na santidade de alguém que chega no trabalho e consegue manifestar paz, porque muito mais do que dizer paz ao outro, nós queremos ser promotores da paz e a santidade aparecer nisso. Seja exaltado pela santidade de quem amanhã, na refeição, vai deixar a tela fria e o brilho frio do celular para olhar no fundo dos olhos de quem está do seu lado e partilhar do momento que a vida lhe promove. Seja exaltado na santidade de alguém que vem para um culto para saber o que fazer e no percurso da saída está atento a todos os olhares e necessidades do que o Senhor provoca, do que o Senhor pede que Ele faça, que ela faça ao outro. Muitos de nós procurando o propósito é esse: ser a imagem de Jesus. Se existe em nós um analfabetismo funcional praticado para lermos um texto que criamos ao nosso desejo e vontade apenas para nos saciar, que haja hoje um ensino do Teu Espírito Santo, consolador, conselheiro, instrutor, direcionador, que nos conduza ao Evangelho do Cristo, daquele que conduz pessoas à vida e à vida abundante, a uma vida de santidade, expressa na naturalidade de gente humana de verdade. Que entre nós, humano deixe de ser adjetivo, e humano, alguém humano, passe a ser o constitutivo comum de cada um que olha para alguém e expressa, ajuda as necessidades um do outro. Que a gente seja santo, como o Senhor é santo, porque na sua santidade, o Senhor esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, foi obediente até a morte, morte de cruz. O Senhor, num estado de humilhação, se entregou, e o Senhor poderia muito bem, apenas, ó Deus, arrebatar-nos para um mundo aí, da Tua presença, mas o Senhor preferiu descer ao nosso mundo, para nos levantar
nessa montanha, caminhar com a gente, segurar na nossa mão e fazermos no processo dessa subida, dessa montanha, desse lugar de desenvolvimento, de santidade como processo, crescer músculos que gerem vida e vida abundante em nós e através de nós. Que o teu povo não beba só água, que o teu povo seja, e do interior deles venha fontes de água viva, para matar a sede de gente que por vezes divide o mesmo território e a mesma cama. Que a santidade nos invada, nos conquiste, nos conduza, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês aqui partilhando da palavra.